Nós estamos aqui hoje, mais um Papo Fácil. Eu estou na sede da Century. Estou com o Paulo Ossamo, ele é diretor de tecnologia da Century do Brasil. Paulo, muito obrigado por me receber. Eu tive acesso a um estudo muito interessante que vocês fizeram. A gente vai conversar sobre ele. Aprendi um monte, estou aqui no Innovation Hub. Muito obrigado. Vamos discutir um pouquinho o estudo, que é muito legal. Legal, é um prazer estar aqui com você. Eu acho que é um papo, como você disse, um papo fácil. Exatamente. Né? E tem muito assunto, vamos tentar manter ele, vamos dizer assim, mais enxuto e mais direto para o pessoal também ficar interessado. Exatamente. Então, fala um pouco da natureza do estudo, qual foi o motivador dele, e assim, aí a gente vai começar nesse nosso bate-papo aqui falar sobre ele. O Accenture Tech Vision 2020, na verdade é 2020, ele já tem 20 anos de idade também. Tá, né? A gente começou em 2000, passamos por várias etapas ou várias visões. Em 2010, é interessante porque a gente falava muito sobre o mundo digital. Foi aí que a gente começou a falar sobre a digitalização e como as coisas estavam mudando. Inclusive o título era Every Business is a Digital Business, né? Todo negócio é um negócio digital. Já era provocação para a transformação digital. Exatamente. Isso lá em 2013. E foi muito na linha de um embasamento muito em tecnologia, como o efeito combinatório das tecnologias aconteciam, o que estava mudando no mundo. Né? Então a gente começou por aí, digital, falando sobre a era digital. Aí 2015, 2016, já migrou um pouco para o aspecto mais humano. Que na verdade a transformação ela era digital, mas ela na verdade, para você fazer a transformação digital, as pessoas tinham que estar preparadas para isso, então tinha esse desafio. Mudança cultural. Exatamente, muito ao redor da mudança cultural. E agora, nesses 2 últimos anos, em 2019 e agora para 2020, a gente tem um chaveamento para o mundo já pós-digital. Né? A gente estava até comentando antes que muita empresa nem chegou no digital, já estão saindo do digital. Então, como é que é essa história? Na verdade, não é bem um saindo, eu diria que é um refinamento do conceito. Exatamente. Pode falar isso? Exatamente, porque assumindo que as empresas, os investimentos e que elas estão fazendo para entrar no mundo digital já estão acontecendo, como que elas vão se diferenciar nesse novo mundo? Como é que é esse mundo pós-digital? Né? E a gente faz esse estudo com 6.500 executivos, mais de 6.500 executivos ao redor do mundo. Grandes empresas. Grandes empresas, nível assim, executivo, mesmo C-level. A gente faz com 25 países, o Brasil está incluso. Então, assim, também temos as perspectivas de país aqui, quais são os efeitos. E a gente faz ele muito voltado na onde está indo o dinheiro. Para que investimentos eles estão fazendo, ou eles estão pensando em fazer, para que linha de negócio eles estão querendo fazer. Então, assim, é uma visão, a gente fala que é uma visão de tecnologia, mas é uma visão muito pragmática que vai acontecer nos próximos 3 a 5 anos. E esse estudo está dividido em 5 pilares ou 5 visões, não é isso? Cada uma delas aborda por uma aresta diferente. Exatamente. A gente tem... Até antes de entrar nas tendências, que são essas 5, a gente tem, por trás desse estudo, este ano, como eu falei, ela sai de tecnologia, que depois foi para pessoas, cultura, e esse ano é de organização. Porque uma das conclusões do estudo é realmente nós pessoas na era pós-digital. É muito mais no sentido de como as organizações precisam tratar as pessoas, mas sob um ponto de vista muito importante, que é o cruzamento entre valor versus valores. O que é importante dentro das organizações, olhando para o futuro, eu tenho que realmente me preocupar hoje, um foco muito grande em valor, como é que eu retorno e tenho valor para a empresa sobre os investimentos que eu estou fazendo em tecnologia, versus valores... Custo. Hoje é muito custo, como eu aumento minhas vendas. E eu acho que a grande mudança e tendência é como é que eu realmente consigo respeitar os valores da sociedade. É quase como se eu estivesse falando de ética e valor. Perfeito. É um pouco de ética, valor... ética é interessante porque, no fim, ética... não passa só por aí, passa também por confiança. Sim. Né? Como é que eu consigo estabelecer a minha marca, a minha confiança? Porque nesse mundo pós-digital, confiança talvez seja uma moeda super importante. Se as pessoas não têm confiança na sua organização e você vai usar cada vez mais tecnologia, como é que você não perde esse contato? O engajamento com aquele fornecedor, com aquele prestador de serviço, isso tem um valor incalculável. Exatamente. Né? E o valor também, se você tem um problema de segurança, cada vez mais comum hoje em dia, né, no assunto. Se você tem um desafio como esse, como é que você consegue restabelecer, manter a sua marca com o valor correto para que você tenha as pessoas realmente ainda confiantes em consumir seu produto ou trabalhar com você? Né? E falando das tendências, são 5 tendências esse ano. A primeira tendência tem muito a ver com eu na experiência. Né? Como é que realmente a gente consegue permitir
A grande tendência é que as empresas permitam que as pessoas escolham suas próprias aventuras, né? Porque hoje já possui tecnologia, já formas de você fazer isso, de você consumir informações, entender as preferências e de verdade você fazer o que é melhor para a pessoa e não só para a empresa. De fato, é colocar o consumidor no comando. Isso. Esse é o ponto. Exatamente. Porque muitas empresas direcionam o que o consumidor você vai fazer. Eu acho que é bom para você. Mas, desculpa, muita empresa tem uma certa arrogância de achar que ela sabe mais que o próprio consumidor. Perfeito. Estou sendo meio cruel na minha avaliação, mas é meio por aí. Esse é por aí. Vou te dar um exemplo legal. A gente fez um projeto, a Accenture fez um projeto por uma empresa de cruzeiros, né? Lá no Caribe, de viagens. E a gente conseguiu colocar mais de 6 mil sensores em cada navio. Olha que legal. Né? E a pessoa, obviamente, com o seu, vamos dizer assim, o seu identificador passeia pelo navio e pelas preferências, pelo consumo, pelo que a pessoa está fazendo, a gente faz uma super customização da experiência para essa pessoa. São mais de 6 mil diferentes eventos para se customizar para essa pessoa. Puxa vida. Não só a questão da experiência que ela está tendo, porque cada um tem o seu momento de vida, né? Sua celebração, suas férias, mas também a questão dos tempos. Quer dizer, o que demorava 2 horas para fazer o embarque demora 5 minutos, esse tipo de coisa. Então, essa na experiência é uma tendência super importante para todas as E indústrias. esse exemplo ilustra bem. Ilustra muito bem. O próximo ponto... O segundo, até aqui acho que tem... Pegar minha colinha, porque lançou semana passada, tá? Então assim, eu também não tenho na cabeça todos. Não, com certeza. Mas é super assim, exclusivo. A questão da inteligência artificial E é um tema bem interessante porque a gente fala muito de inteligência artificial já há alguns anos. Né? Sim. E as empresas já têm investido nisso. Né? O grande desafio é, primeiro, realmente estamos usando inteligência artificial de verdade? Da melhor forma. Né? Segundo... Ou é apenas um autômato? Ou só um autômato. Esse é o ponto principal. Porque, na verdade, às vezes é só um workflow de decisões. Não é uma experiência artificial que está realmente tomando decisões. É inteligência artificial no sentido de entender a sua voz, de entender o que você escreveu. Mas a decisão ali ainda não chegou nesse ponto. E acho que agora a grande tendência de verdade, talvez essa tendência seja mais curta, vai acontecer nos próximos anos essa massificação. O grande desafio é como escalar. Né? Tem uma questão de talentos, tem uma questão de informações, dados, tem uma questão de como fazer a curadoria, como treinar a máquina nesse sentido, qual o papel do ser humano versus, não vou falar versus, que é errado, qual o papel junto com a máquina, porque não é uma competição, é uma colaboração. Então essa é a grande tendência e realmente deve ser uma popularização desse... Essa colaboração nos leva ao próximo ponto que fala dos robôs. Isso. Que então, é o robôs... A solta. A solta, wild robots. Exatamente. Né? É interessante porque quando a gente vê também os investimentos e do que está acontecendo com a indústria X.0, do que está acontecendo com os investimentos das empresas de poder massificar esses robôs, e robô de verdade, né? Eu falo dos aspiradores de pó, que é a grande tendência, cada vez mais as pessoas estão comprando, eles estão cada vez mais eficientes. Claro, para o ser humano, para as pessoas, a gente costuma ver o robô lá atrás na manufatura. Eu acho que cada vez mais eles vão estar na nossa casa, no dia a dia, e tem desafios. Tem desafios de segurança, tem desafios de confiança, tem desafios de performance, de atualizações. Tem vários desafios, mas vai ser mais comum. E eu acho que cada vez mais aquela visão de que a gente está andando na rua, que tem um robozinho na esquina, que ele te fala com você, acho que é cada vez mais real. Eu acho que talvez demore uns 5 anos, mas cada vez mais a adoção está mais fácil. Em relação ao tema anterior, que é da inteligência artificial e do robô, você me falava, na verdade as pessoas obviamente têm uma certa preocupação, mercado de trabalho e tal, mas o uso nobre é agregação e não substituição. Exatamente. Né? Tem um livro muito interessante, chama Human Plus Machines, né? Homens com mais as máquinas. E a discussão é justamente aonde está o segredo dessa junção, porque se fala muito sobre a questão das pessoas perderem empregos e como que vai ser isso, robôs, sempre aquela imagem que o robô está substituindo o ser humano. E a verdade é que o robô, a inteligência artificial, ela vem para transformar o humano num super-humano. Pois é. Né? Não é tanto uma competição. Isso vai ter o exemplo do Homem de Ferro. Isso, eu falei, a gente está menos para o Exterminador do Futuro e mais para o Homem de Ferro. A gente está mais para ter o Jarbas, né? Não lembro o nome do assistente, que faz do Tony Stark um grande herói. Um grande herói. Bom, eu vou assumir aqui que a gente vai estourar o tempo desse vídeo, para a gente só comentar os outros 2 aspectos, mas com certeza eu já estou no meio desse vídeo falando que a gente vai ter que voltar e aprofundar esses temas. Isso, legal. Mas quais são os outros dois? Os outros 2 têm a ver com o dilema das
das coisas inteligentes. Né? O que é o dilema das coisas inteligentes? Cada vez mais a gente tem dispositivos, coisas que vem embarcado um software e cada vez mais esse software, a gente já tem uma expectativa de que ele se atualize. Então, como é que é? Você é dono do produto, mas o software alguém tem que atualizar. Quem decide quando o produto já não serve mais? Tá. Somos nós. Claro. E as organizações precisam se adaptar a isso. E o último tema é o DNA da inovação. Né? Que todo mundo diz que tem, isso, nem sempre. Exatamente. Porque eu acho que o desafio hoje em dia nas grandes empresas, na sociedade em geral, é que muitos investimentos estão sendo feitos para você colocar áreas de inovação, começar a trabalhar de um formato diferente, trazer valor com novas tecnologias. O grande desafio é realmente você ter nas pessoas, na organização, esse DNA, porque você precisa escalar. E o grande desafio é sair da prova de conceito, dos pilotos, e escalar e realmente assumir isso como transformação dentro das organizações. Então, a grande tendência também nos próximos anos é a gente ver uma mudança da forma como as organizações, as empresas enxergam a inovação e como isso deveria fazer parte do seu dia a dia. Eu vou dar um testemunho agora, de hoje. Eu estive aqui, vim visitar a Century e conheci aqui o Innovation Hub, que é onde nós estamos, que não só na forma, nos recursos de tecnologia, mas as equipes de prototipagem, sala para fazer sessão de brainstorm, até mesmo conversei com a Carolina rapidamente e ela estava me falando que vocês estão reinventando a maneira de fazer consultoria. Perfeito. Ou seja, mesmo uma empresa tão cerebral como de consultoria, vocês também estão reinventando, estão com a inovação. Exatamente. O desafio, a gente fala que é uma tendência, o DNA da inovação, mas para nós, nos últimos 3 anos, foi um processo realmente de escalar essa inovação dentro da nossa operação. Como que a gente consegue, quando a gente fala com o cliente, resolve um problema e tenta identificar a melhor solução, o melhor resultado, não só para o cliente, mas como impactar as pessoas, a gente usa inclusive esse ambiente para pensar de forma diferente e como inovar. Porque inovação às vezes não é só o componente técnico, é o processo, é a forma de trabalhar, e é isso que a gente tem atuado muito forte. Não, e a maneira clássica de você atacar um problema ainda mais com inovação é que muitas vezes o cliente vem com uma necessidade muito específica. Né? Eu tinha um cara que trabalhou comigo que ele falava várias frases, mas uma era a seguinte: olha, você está me trazendo a receita do bolo, mas qual é o evento? Você precisa de um bolo? É uma torta? É um canapé? Você tem que se afastar para ver o problema. E isso vocês fazem há muito, então desde sempre. Exatamente, porque no fim, quando a gente inclui, a gente obviamente tem uma visão do problema, mas quando você dá um passo para trás e você olha uma visão maior, você consegue entender seu ponto de vista, eventualmente da indústria ou do próprio cliente num contexto, e aí você começa a entender qual é o problema maior que ele quer atingir. Então a discussão é muito interessante, porque a inovação, mais uma vez, não é pega um negócio e inova nele. Não, dá um passo para trás e vamos resolver de ponta a ponta. Certo. E aí nós, da forma como a gente se organiza dentro da Accenture, a gente faz isso não só do ponto de vista de consultoria, de tecnologia, de operações, mas também a gente concentra o que a gente chama do nosso Innovation Network, porque isso aqui é uma peça do mundo inteiro que a gente consegue conectar rapidamente pessoas para resolver e entender o problema. Com certeza. Bom, o tempo estourou, mas tudo bem. Eu acho que a gente... Não, mas na verdade o assunto é apaixonante. Legal. Eu sou profissional da área de tecnologia, atuo também com jornalismo, eu fico muito empolgado com uma conversa como essa, mas já ficou claríssimo que existem pontos para a gente voltar a conversar. Quero agradecer você pela oportunidade, pelo seu tempo. A conversa foi muito agradável e a gente vai voltar a falar. Legal, obrigado. Muito obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui na Century com Paulo Ossamo, diretor de tecnologia. Até a próxima. Isso. Obrigado. Tchau, tchau.